Seja muito bem-vindo ao nosso Bora Viver a Realidade. Curte, compartilha, dá aquele like lá e ó, manda pra todo mundo, hein? E é o seguinte, a gente tinha parado numa parte que a minha mãe ela foi apresentada na Umbanda com 18 anos, foi quando foi apresentada oficial. Oficialmente na Umbanda. Mas teve um desencontro antes. Com 13 anos foi quando eu descobri que todo problema que eu tinha, ele era espiritual. Por que com 13 anos? Porque foi a época quando eu falo pra vocês que cada tempo, cada 7 anos, a gente tem uma reviravolta espiritual. Eu acredito muito nisso. É lógico que é quando a gente não tem o tratamento, não tem o cuidado, né? Aquele negócio. Então, assim, com 13 anos, eu comecei a dar muito trabalho, veio uma rebeldia, nasceu uma coisa dentro de mim que não era mais eu, eu perdi a minha identidade e dentro de mim nasceu uma outra pessoa. E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, muitos são os pais que devem estar passando pelo mesmo que os meus pais passaram naquela época. Eu fiquei tão rebelde, que eu comecei a fugir de casa. Eu comecei a fazer somente o que eu queria. Eu comecei a enfrentar o meu pai, enfrentar a minha mãe. Eu enfrentava meus irmãos, eu pulava a janela. Eu tive uma crise assim, horrível. E o que aconteceu? O meu pai, a minha mãe, coitada, ela era menos esclarecida, ela era mais chucrona. Mas o meu pai, com tudo aquilo que era da roça, era bravo. Meu pai era muito, assim, tirano quando ele tinha que ser. Mas ele desconfiou que algo estava errado. Então ele me pegou um dia e me levou num senhor, que Deus o tenha, esse homem Deus já recolheu faz muito tempo. E me levou nesse senhor. E ele era um homem, gente, muito simples, mas simples demais. Ele morava numa taperinha de madeira. Gente, que coisa linda, um senhor. Ele na minha vida ele foi um anjo. E quando eu entrei ali ele, com aquela simplicidade dele, ele debulhou a minha vida. Eu fiquei encantada com aquele homem, Ele era um senhor negro, ele parecia um escravo, ele era uma coisa linda. E aí ele falou pra mim assim, filha, você vai precisar trabalhar a sua espiritualidade. Se você não fizer isso, eu vou repetir, gente, exatamente o que ele disse pra mim. Se você não fizer isso, você vai morrer em cima de uma cama espinhando. Você precisa trabalhar a sua espiritualidade. É isso que você tem. Gente, como tem Deus no céu. Pode acreditar no que eu tô falando. Eu saí de lá uma outra pessoa. A impressão que dava que tinha um muro na minha frente, que dividia eu e a vida. Abriu seus olhos, vamos dizer. E caiu aquele muro, caiu tudo, eu voltei à vida, eu renasci, eu saí de lá uma outra pessoa. E fui para minha casa. Acabou ali o terror. Mas ele disse assim, daqui para diante, ela vai ter uma depressão. E essa depressão vai durar 1 ano. Gente, e durou 1 ano a minha depressão. Eu precisava que me trouxesse comida na boca. Eu não consegui ir no banheiro. Mas vocês acham que os meus pais continuaram? Não. Vocês hoje continuariam, vamos supor que vocês estivessem vivendo uma situação dessa. Vocês não dariam continuidade? Porque eu daria, eu faria qualquer coisa. Mas eles eram ignorantes de sabedoria. Eles achavam que aquilo lá já era tudo, já tinha dado certo. Não tinha. Começava uma outra parte da história. E aí que tá aqui. Aquele tempo o pessoal era uma outra parte. Desatenta a isso daí, e hoje muitos fazem o quê, né, mãe? Exatamente. Joga na mão de um, joga na mão do outro, leva no médico, leva no psicólogo, e às vezes Exatamente. a pessoa precisa de uma doutrina. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quem que me mandou para uma casa espiritual? Não falou que era para ir para Umbanda, nem Candomblé, nem kardecista, nem igreja. Não falou isso. Ele só disse assim pro meu pai: leva esta menina desse jeito para um outro lugar que não seja um hospital. Porque você acredita que existem doenças que são do espírito? Meu pai disse: acredito. Ele falou: então leva ela, porque ela não tem doença alguma.
foi um médico, foi um diretor de um hospital. Vocês não acreditam nisso. Hoje em dia eu não sei se existe isso mais, mas quando... existe. O cara receita assim, ó, vai pro psicólogo. 18 anos eu tinha, e foi ali que, graças a Deus, né, que eu fui para uma umbanda, uma umbandinha, né, como dizia o meu amigo Jorge, que é uma outra história, que é uma delícia de criança, e ali eu recebi a minha cura, a cura do meu espírito. Ali começou o tratamento espiritual, mas ainda assim, não era o lugar que Deus tinha preparado para mim. Não era ali, não era dentro da Umbanda que Deus tinha preparado para mim. Embora eu não aceitasse, eu não aceitava o candomblé, eu não aceitava o kardecismo. Kardecista, então, aí que eu não aceitava mesmo, né? Mas tinha eu que passar, né, mãe? Era. Você tem que passar por todas as etapas. Pela etapa, a trajetória. Você tem que passar por essas etapas. Então, eu tive que passar. E com revolta, sem entender, ou entender, tendo coisas assim. Aí as minhas visões ficaram terríveis, porque elas aguçaram de uma tal maneira, que eu não podia. Eu tava comendo, eu tava com o prato na mão comendo, eu tava vendo coisa. Aguçava também, né, mãe? Por causa da doutrina que você tava seguindo. Muito. Né? Às vezes eu tava comendo, eu tava com o prato na mão, e eu tava vendo a coisa que ia acontecer daqui 30 dias. Mas te incomodava isso? Muito, porque eu via muita coisa ruim. Muito. Para você ter uma ideia, eu vou te contar um episódio que olha para você ver isso daí. Gente, isso é terrível. Eu tive um episódio, eu fiz supletivo, né? Porque nessa fase dos 13 anos, que eu falei para vocês, eu saí da escola, né? Eu parei de estudar. Eu estava estudando, eu parei de estudar. E voltei a estudar depois. Com essa época eu já tinha meus filhos todos estudando, tudo na mesma escola, que eu tive o interesse de entrar para poder ficar bem instruída, para poder ajudar os meus filhos, né? Claro, né? É aquilo que eu falo para vocês. Então eu entrei no supletivo, para eu me adiantar, passar na frente deles, para poder ajudá-los. E tinha muitos amigos nessa escola. Eu não vou dizer qual foi o nome da escola, não vou dizer. E também não vou dizer o nome de colegas também. E um dia, na época ainda era recreio, viu? Não era intervalo. Era recreio. Ainda, tá? Nós descemos, era todo mundo adulto, né? E eu tinha duas amigas que a gente era chamada de irmãs Cajazeiras, né? Para quem lembra dessa novela. A gente era inseparável. E estamos ali no intervalo e tal, e conversando e brincando lá. Quando nós saímos dali para subir as escadas para ir para a sala de aula, subiu na nossa frente uma amiga de sala minha. Ela era amiga de sala da gente ali. Ela subiu na frente. E nós atrás, as três atrás, e ela na frente. Gente, olha, por Deus, eu paralisei, eu paralisei. Eu vi aquela mulher tomando muito tiro. Sabe quando você vê a cena da pessoa sendo bombardeada de tiro? E sabe o que é pior? Pelo marido. Eu fiquei paralisada. Eu não tinha ação mais. Você tinha quantos anos? Não, eu já era adulta, tinha uns 30 anos. Supletivo eu já estava fazendo supletivo. Então, assim, eu comecei a ser bombardeada com essas visões. E aí as minhas amigas perceberam, porque elas eram espíritas também. Perceberam. E o que aconteceu, e eu sem poder falar, mas acabou que eu tive que contar para elas, né? E olha, gente, foi 7 dias para que isso acontecesse. Eu quase enlouqueci. Porque aí começou a faltar o meu sossego. Eu já não achava que a espiritualidade era negócio. Morreu mesmo? Tomou? Ela não morreu, mas ela tomou 12 tiros. A queima-roupa. Vocês não acreditam nisso? Não, eu acredito. Gente, e aí eu começou... lembro do episódio que você tinha contado alguma coisa assim, mas eu ia até, na hora que você começou a falar, eu ia te falar, poxa, você contou essa época, mas eu não me lembrava muito. Por causa de ciúmes e tal. Então, essa é uma das coisas que eu comecei a ver. Então, eu não via coisa boa. Eu só via coisa ruim. Coisa ruim. E isso começou a me incomodar muito. Então, o que acontecia? Eu já não sabia mais se ser espírita era algo legal. Foi onde que tudo isso começou a me incomodar muito. E dali partiu
uma meia rebeldia, né? Que eu comecei a andar com pessoas do candomblé, eu comecei a achar graça nos amigos do candomblé, comecei a fazer amizade com eles, comecei a ir pra mata, né? A gente colher erva, fazer as entregas, as oferendas, fui aprender a fazer ebó e um monte de outras coisas que eu fui aprender com um amigo que eu tinha. Também você tava no meio, né? Mas era complicado isso daí, né? Porque não é que até depois eu quero contar uma história pra vocês muito engraçada. Engraçada depois, né? Porque na hora a gente quase perdeu o coração ali na hora, né? Como eu já falei, o espírito saiu do corpo, né? Acontece comigo, falei isso na hora. Contar uma história pra vocês, nossa senhora. Então assim, ali começou, depois dessas visões que eu comecei a ter, que não foram uma, duas, três, foram centenas de visões, e nenhuma delas eram boas, diga-se de passagem, eu não sei porquê, mas não eram boas, eu comecei a ter essa rebeldia. Será que não era pra alertar, mano? Eu comecei a querer migrar, você entendeu? Mas será que não era pra alertar? Às vezes você via uma coisa ruim, mas às vezes não era. Vamos supor que nem assim. Não, Rogério, porque assim, hoje eu vejo, que nem, olha, quando eu tava terminando esse ano, eu já sabia que esse ano que ia entrar era um ano de muita água e muito fogo. Eu comentei com os meus filhos. Não, você falou. Eu comentei com meus filhos da minha casa, comentei com vocês. Eu falei pra vocês, gente, ano de 2022 vai ser ano de muita água, mas também de muito fogo, vai ser ano dos extremos. Vai ser ano dos extremos, vai ser o ano da natureza, vai ser ano da revolta da natureza. O Brasil vai sofrer com as coisas da natureza, vai, mas países como outros, asiáticos e mesmo Estados Unidos, também vai sofrer muito. Não, já muito. Você vê vídeo assim pro lugar. Então eu falei pra minha filharada lá da minha casa, né, da minha casa de kardecismo, eu falei pra eles que eles também foram alertados por os espíritos amigos, falei pra pessoas assim que eu tenho contato, pra amigos, e a gente já tá vendo isso hoje. Então, mas hoje é uma coisa que eu vejo normalmente, tranquila, faz parte da minha vidência. Eu não sabia explicar o que era aquilo que eu via involuntário e abria na minha frente como uma tela de televisão. Que era isso que acontecia. Então, se hoje você visse, por exemplo, que nem você viu lá da mulher, você chegaria na pessoa e falava? Não. Não é permitido falar? Não. Então, que sentido faz a visão, né? Não. É assim, olha... É uma coisa minha, então que sentido faz a visão, né? Eu não assim, entendo essa parte. Naquela época eu não entendia nada. Mas vamos dizer assim, nem tudo que você vê você pode falar. Você tem permissão para falar naquela hora. Naquela hora você não tem. Você não pode. Você pode mudar o roteiro natural da história. Então, assim, hoje eu sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Vamos supor, naquela época você não poderia falar, tipo assim, pessoal, olha, toma cuidado. Poderia, poderia. Não você falar, olha, você vai tomar 12 tiros na sua cara. Poderia. Não. Mas assim, olha, tudo bem? Poderia. Tudo bem. Você toma um pouco de cuidado, né? Porque, né, eu tô com um mau pressentimento aí e tal. Assim, dessa maneira é permitido você falar. Poderia. Mas você não pode chegar e falar um negócio escancarado desse. Poderia. Ó. Não, eu poderia falar do jeito que você tá falando, mas eu não tinha esse conhecimento. Lá naquela época, não tinha. Aí é que tá. Você entendeu como é que é? Hoje eu tenho conhecimento. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Nossa, demais da conta. Fica com essa. Então fica com essa foi boa, hein? Ó, curte, compartilha e ó, arrasta pra cima e vem com nós, hein? É nóis,